Você dá raça para montar a aula, faz o negócio tudo direitinho e poucos alunos assistem. Estão presentes. Espero que esse dia chegue logo, professor. A gente possa dar aula igual o senhor aí. Com certeza, eu tenho. Para você, então, vai chegar num minuto, né, Gabriel? Só tem que esperar me formar. Pois é, formar rapidinho aí, né, para dar tudo certo aí, né? Oi, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ô, Adailton, eu nunca consigo escutar o que você fala, cara. Eu tô vendo que você tá falando porque tá mexendo aqui, mas eu não escuto. Eu não consigo escutar. Pessoal, uma dúvida aqui, tipo assim, quando tem gente querendo entrar na sala. Alguém me ouve agora? Agora eu escutei bem baixinho, David, bem baixinho. Inclusive, seu microfone tá chiando bastante também. Se pronuncia em Libra, Dailton, que o Gabriel traduz. Oi, deixa eu perguntar pra vocês, eu acho que não, mas se alguém tá querendo entrar na sala aqui, vocês conseguem ver? Não consegue não, né? Só eu consigo, né? Não, mas aí o pessoal chora lá no grupo e aí a gente já avisa o senhor. Tá, beleza. Bom demais. Passamos assim, então. Então, beleza, começar a apresentar aqui já, sem mais delongas. Aí. Estão vendo aí direitinho, né, gente? Sim? Sim. Tá, beleza. Pessoal, então, esse tema, tipo assim, alguns até me perguntaram já, né, tipo assim, sobre a aula da manhã, né, que em teoria, né, a aula da manhã seria essa mesma aula. E assim, eu já ministrei outra disciplina para a turma da manhã, né, bastante recentemente, né, eu fui tem 2 meses, né, que eu ministrei uma disciplina para os meninos, que também foi um esporte, né, que foi futebol e futsal. E assim, eu já tinha, né, dado uma aula para a turma da manhã sobre esse assunto de hoje e de amanhã, tá? E aí eu inclusive passei um vídeo lá para eles assistirem no lugar das aulas, né? Visto que a aula não fazia sentido eles verem de novo uma aula que eles acabaram de ver, né? Que eles lembram direitinho, né? E assim, eu fiz questão de colocar essas duas aulas nos conteúdos da disciplina, gente, porque assim, esse aqui possivelmente é o conteúdo mais importante da educação física, assim, no sentido, né, de capacitar vocês para fazer um bom trabalho, mas também para capacitar vocês para passar no concurso, né, para conseguir um emprego, né, conseguir bem numa entrevista, né, porque assim, gente, eu foquei bastante com vocês, né, na aula passada lá, sobre a escolha dos conteúdos, né, tipo assim, a escolha dos conteúdos e a reflexão que deve ser feita em cima de cada conteúdo que você está utilizando, né. Eu não quero que, assim, se vocês quiserem, é claro, né, é direito seu, né, mas eu gostaria que nenhum aluno que passou, né, pelo Instituto Federal, nenhum aluno do curso de licenciatura em Educação Física, né, fosse um professor que, pelo menos em Minas, a gente chama professor rola-bola, né? Eu não sei se esse termo é comum no Brasil inteiro, né? Que seja a pessoa que vai simplesmente lá e solta uma bola de basquete, uma bola de futebol para os meninos e não quer nem saber o que está acontecendo. Deixa o pau quebrar lá, né? Eu já vi professor que a pessoa nem no ginásio, o cara nem assistir a aula, o cara não assiste, o cara fica dentro da salinha dele lá e os meninos chegam, empresta a bola, tal, não sei o que, vai, empresta a bola lá e tudo. O cara, tipo assim, o serviço do cara é tomar conta do material, né? É só isso e distribuir.
e ficava conversando com as meninas, né? Eu já vi professor fazer isso. E assim, eu gostaria que nós fôssemos além disso, né? Nós aqui, que estamos aqui reunidos, principalmente, né? Porque é por isso que a educação física está morrendo, né, gente? Dentre outros motivos, né? Políticos, né? Mas eu gostaria que a gente desse um passo além em relação a isso. E esse passo além, ele necessariamente, já tem gente que entrar aqui, ó. Esse passo além, ele passa pelo entendimento do que é a educação física, do entendimento do que é a educação física e o que se pode fazer dentro da educação física, né? É necessário que nós tenhamos esse conhecimento, né? Que nós nos apropriemos desse conhecimento, de maneira que nós podemos escolher depois o caminho que a gente quer ter lá, tipo assim, qual que é o caráter, que a pergunta é aquela que eu falei para vocês, eu coloquei um slide muito específico, né, não sei se foi na aula passada, na aula retrasada, né, a pergunta é, o que nós queremos que os nossos alunos aprendam com a disciplina de educação física? Porque se a educação física é uma disciplina, ela leva esse nome, esse conceito de disciplina, ela tem que ter um conteúdo próprio que tem que ser passado para os alunos, né? E que tipo de conteúdo que eu vou escolher, né? Como que eu vou passar isso para os alunos? Sob qual perspectiva, né? A gente vai conseguir responder essas perguntas a partir do conhecimento dessas abordagens que eu não sei se vocês... o Gabriel falou na aula passada que vocês tiveram uma pincelada, acredito, né? Sobre algumas metodologias, eu diria, né? De ensino, de vocês aqui. Mas eu não tenho certeza, assim, se eu e o Gabriel estávamos falando da mesma coisa naquele dia, né? Então, assim, por mim, gente, todas as disciplinas tratariam desse tema, porque isso aqui é muito importante. Então, nós vamos tirar 2 aulas aqui para discutir isso aqui, né? Eu sempre gosto de conversar um pouco com você sobre a foto que eu escolho para a primeira... para o primeiro slide, para a capa da aula, né? A foto é desse artigo aqui, né? Chama-se, tá dando para ver aí, né? A Constituição das Teorias Pedagógicas da Educação Física. Então, assim, esse artigo aqui, ele fala sobre várias... algumas pessoas chamam de abordagem, outras pessoas chamam de currículo, né? Sobre várias visões diferentes da educação física. Então, o que eu convido a vocês, né? Eu vou deixar o artigo no grupo, né? Se vocês, eventualmente, não tiverem interesse de ler agora, ou não tem tempo, não quer saber, qualquer coisa, pelo menos baixem o artigo e guardem com carinho, tá bom, gente? Porque tem bastante chance de que vocês vão precisar disso aí na carreira profissional de vocês, ou estudando para um concurso, igual eu e o Gabriel tivemos recentemente, né, estudando, tá bom? E tanto esse artigo, né, que eu falei aqui do Walter Bratt, né, como também um capítulo desse livro aqui, que é a Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica, tá? Eu escaneei esse capítulo, tá? Quem quiser comprar o livro, recomendo, tá, gente? A propósito, tá? Esse livro é excelente, eu uso muito esse livro aí. Eu escaneei e vou deixar lá também disponível lá no AVA, né? Para quem não tá aí, gente, para quem não chegou mais cedo na aula, agora sim vocês têm acesso ao AVA, tá? Então, depois tentem ter acesso, entrar lá, que agora vocês vão conseguir, que agora eu já consigo ver que vocês são participantes, né? Antes eu não conseguia. Tá bom, gente? Então eu deixo o convite, quem quiser ler, excelente, maravilhoso, né? Quem não quiser ler, baixa e deixa guardadinho ali, com carinho ali no coração, né? Esses 2 textos aí que eu vou colocar lá sobre... dentro dessa unidade 1 da disciplina, tá bom? Então, inicialmente, né, gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a base legal que permite, ou que regulamenta, né, a prática da educação física, inicialmente aqui no ensino médio, né? Vocês devem ter, pelo menos, ouvido falar, né, que desde o governo Temer, né, há um tempo atrás, né, discutiu-se, né, e agora estão tentando aplicar, né, a nova e famosa BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum,
né? E esse é um texto, né, da lei que estabelece a BNCC, né, de 2017, vocês veem aqui que é o governo Temer, né, como eu disse, que diz respeito sobre a educação física. Vou ler. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Aí eu quero perguntar para vocês assim, esse texto é bom ou ele é ruim para a gente? Do jeito que ele está escrito aqui. Esse texto, ele nos dá poderes, ele nos dá garantias, ou esse texto nos prejudica? Ou esse texto é ruim para a gente? E por quê? Eu vou deixar para vocês... Gostaria que vocês fizessem essa reflexão, né? Prestem atenção nas palavras que estão sendo utilizadas. Pensem se tem palavras que estão faltando, tá? Tem 2 tópicos específicos aí, dentro das palavras que estão sendo utilizadas, que eu gostaria que vocês observassem. Então, leiam e reflitam aí, gente. Daqui a pouco a gente discute aí. Eu tenho 1 minuto. Se alguém vê alguma coisa, já pode falar aí já. Às vezes alguém falou alguma coisa no chat aqui, né? Não falou. Então, gente, esse texto... Opa, aqui perdeu a animação, já tá dando cola, né? Esse texto, gente, ele tem 2 questões que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Primeira coisa, a ausência da palavra disciplina, né? Não aparece aqui a palavra disciplina, né? Não está escrito incluirá obrigatoriamente a disciplina de educação física. Muito pelo contrário, está escrito estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia, que esse é o quarteto, né? Que é sempre assim menosprezado, né? Geralmente, né? Nas escolas, né? E por muitas pessoas aí, né? Então esse é um problema, né? Isso quer dizer o quê, gente? Que uma escola pode alegar, né, que está fazendo alguma atividade com os alunos, qualquer, tipo assim, tem um recreador lá, qualquer, né? Contrataram um treinador de futsal, colocaram lá para fazer uma atividade com os meninos no recreio e tudo. Uma pessoa de notório saber. O pessoal de notório saber também. Pode fazer alguma coisa que não vai ser uma disciplina, que vai ser uma atividade, tá? A pessoa pode alegar, não, eu estou contendo aqui estudos e práticas de educação física, né? Então, por exemplo, tem eu recentemente participei, gente, de um evento que fala, eu esqueci o nome do evento, desculpa, mas é sobre a experiência dos professores de educação física no Instituto Federal, sabe? Do Brasil, assim, foi muito legal, assim, né? E tinha um professor de Diamantina, né? Que é Diamantina, é uma cidade em Minas Gerais também, né? Ele comentou lá, tipo assim, que esse professor, ele tem habilidades em teatro e dança, sabe? Sempre teve, desde sempre. E a disciplina dele lá, ela chama Educação Física e Arte. Ela não é uma disciplina de educação física, uma disciplina de arte, né? É uma disciplina junta. É uma disciplina de educação física e arte, aproveitando-se das habilidades, né, que o professor tem, né? Isso aí pode, tipo assim, aparentar ser uma coisa legal para a gente, né? Não tem problema eu falar o nome do professor Gregório, excelente. Isso aí pode parecer uma coisa boa, né? Tipo assim, pô, o professor Gregório, tipo assim, tem essa habilidade, né? Ele pode dar conta das 2 disciplinas ao mesmo tempo, né? Mas, assim, possivelmente deixaram de contratar um professor de artes, correto? E poderia ter sido o contrário também, né? Contratar um professor de artes e deixar de contratar um professor de educação física, né? Então, esse é o problema, gente, de não aparecer a palavra disciplina, né? E é isso, né? E não acontece isso só com a educação física, né? Arte, sociologia e filosofia também, né? A gente tá cansado de ver aí, né? O pessoal colocar junto lá sociologia e filosofia e etc, né? Então, como diz essa citação aqui, né? A inclusão da expressão estudos e práticas abre precedentes, né? Como eu acabei de falar, para que os conteúdos sejam contemplados em outras disciplinas escolares, projetos extracurriculares ou grupos de treinamento esportivo, etc, né? Sendo, então, descaracterizada como componente curricular, né?
Então, esse é um problema, a ausência da palavra disciplina no texto, né? Que, salvo engano, se eu não estou muito enganado, nos textos anteriores aparecia como disciplina. Problema número 2, não está escrito mais como, isso eu tenho certeza que estava escrito antes, né? Em todos os níveis do ensino médio. Está escrito o quê? A base, né, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas, blá, 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 pronto. Isso quer dizer o quê? A escola que quiser ter educação física só no primeiro ano, 1 horinha ali, por semana, ali só, não precisa nem ser 2 aulas, né, como é geralmente, né? E no segundo e no terceiro ano não tem, ela tá dentro da lei. Totalmente. Entendeu? Eu tenho um amigo que dá aula no Cefet, Minas, também. Ele... E o Cefet está tentando fazer, se adequar, né, à nova BNCC, né? E, assim, ele tá praticamente sem dar aula lá, sabe? Tipo assim, ele tá tendo, assim, que arrumar... Ele teve que arrumar, assim, uma gambiarrinha lá para que ele, professor, esteja dentro da lei, né, no sentido da quantidade de horas que ele é obrigado a dar, entendeu? Dentro da instituição. Porque se ele não conseguisse fazer um jogo lá que ele conseguiu lá com a outra professora, os dois estariam abaixo do que é obrigatório, né, para o professor, né? Então, assim, gente, a nova BNCC, a verdade é que ela privilegia muito, né, as disciplinas de língua portuguesa e de matemática, né? A carga horária para as duas, língua, assim, né, gente, cá entre nós aqui, né, tipo assim, eu não tenho problema nenhum com língua portuguesa, tem mais aqui enfiar a carga horária de língua portuguesa mesmo, e é a disciplina mais importante, né, isso é indiscutível, né? Mas matemática, né, gente, eu sou um pouco contra, assim, você tirar a aula de história, como está acontecendo, tirar a aula de geografia, tirar a aula de tantas coisas, de educação física, né, etc, né, para ficar enfiando matemática, né, né, a carga horária de matemática, enfim, não vou me alongar nisso não, mas é fato, né, gente, que as únicas disciplinas, né, na BNCC que estão garantidas nos 3 anos do ensino médio, elas são, né, língua portuguesa e matemática, tá? E eu tenho um amigo que é professor de geografia, ele é extremamente famoso nacionalmente, né, não só em Belo Horizonte, né, que é a cidade que eu nasci, né? Tipo assim, ele tem um canal do YouTube, assim, ele tem, acho que, sei lá, 50 mil seguidores, um negócio enorme, assim, né? E ele antigamente, assim, ele se matava de dar aula, ele dava aula em 1000 lugares, assim, nos cursinhos pré-vestibulares mais famosos, assim, que tinha, só do pessoal que ia tentar medicina, do pessoal rico, e blá, e etc, essas coisas, tudo assim. E hoje ele, assim, acho que dá 4 aulas por semana, assim, ele não dá quase nada, assim, né? Então, assim, infelizmente, né, gente, as outras disciplinas todas, né, não é só uma questão da educação física, né, elas perderam bastante poder, né? E tudo isso, né, gente, tem uma questão política enorme por trás disso tudo aí, que eu não vou entrar no tópico aqui. Mas que tem, né? Sabemos. Beleza, gente? Então, o que eu tô querendo dizer? Obviamente, se as horas de educação física, elas vão estar diminuídas, né? Tanto para o interesse nosso, porque a gente quer ter emprego, mas como para o interesse da área, né? É importante sempre que a gente qualifique cada vez mais o nosso serviço, né, gente? Que a gente possa dar aulas interessantes, né? Que os alunos possam aprender alguma coisa com a educação física, né? Que isso aí nunca foi um costume, né? Tipo assim, educação física é o local que os meninos praticam esporte, fazem qualquer coisa, né? As pessoas não reconhecem, assim, que existe um conteúdo específico da disciplina de educação física, né? E é interessante que a gente se aproprie que a gente conheça, né, tipo assim, as alternativas, né, a gente conheça as opções que a gente tem enquanto professor, né, e esse é o papel da instituição passar para vocês, né, que eu estou tentando, né, pelo menos, no que diz respeito a mim, né, para que vocês cheguem lá, né, conhecendo as opções que tem e façam escolhas interessantes, e façam um trabalho bom, né, para o bem de vocês mesmos, né, para vocês terem ali o leitinho das crianças, né, e para o bem da disciplina também, né?
Então, dito tudo isso, né? O que é o interesse? De que nós vamos tratar aqui, né, nessa aula e na aula de amanhã, né? Sobre as abordagens, né, mais famosas, né, da educação física, né? A educação física, ela, como está escrito aqui, né, ela sofreu várias mudanças, né, ao longo dos anos. Sempre essas mudanças estão relacionadas ao contexto político. Isso aí não é militância minha, não é nada, isso é fato, né? Eu vou apontar os fatos para vocês aqui. E vou tentar apresentar para vocês um pouco do histórico também, assim, vocês vão ver os motivos aí, porque eu vou trazer esses históricos. Então, assim, inicialmente, na aula de hoje aqui, né, nós vamos lidar aqui com esses 3 primeiros temas aqui, que são ginástica e esporte, a abordagem desenvolvimentista e de psicomotricidade, né, e também essa abordagem aqui que eu, particularmente, assim, muito me gusta, né, gosto bastante, né, que é a saúde renovada, né. Amanhã a gente vai tratar um pouquinho aqui dessas abordagens aqui, que são as mais famosas, né, possivelmente, assim, as ditas serem mais recomendadas, né, de hoje em dia, que são crítico superadora e crítico emancipatório, são as abordagens críticas, né, e também uma que é bastante recente, né, gente, tem ficado mais famosa nos últimos anos, né, que é a abordagem referente ao currículo cultural, tá bom? Só ver se entra entrando aqui. Raro quando esse negócio aparece aqui. E... são fatos. Eu vou apresentar os fatos, Cléo. Muito bem. Então, gente, o histórico da educação física. Né? A educação física, gente, eu vou, rapidinho, eu vou falar aqui do passado, das coisas que aconteceram, e tem um motivo que eu vou falar do passado, tá? Depois eu vou explicar por que eu estou falando isso tudo aí. Mas vamos lá. A educação física surgiu no Brasil aproximadamente 100 anos, né? E ela tinha um caráter, né, que era bastante voltado para o higienismo, né, e era bastante influenciada pelo militarismo, né, pelas práticas, né, pela cultura, né, do militar, né. Então, como que antes disso ainda, né, a educação física, perdão, não a educação física, as práticas de ginástica, antes disso, assim, foi 38 anos, né, antes de 1920 aqui, né, a prática de ginástica, ela passou a ser obrigatória nas escolas, né, e essa prática da ginástica, ela foi a precursora, né, da disciplina de educação física, essa sim surgida em 1920, né, no formato de disciplina escolar mesmo, né, e na época, né, com assim, o primeiro caráter, né, a primeira cara, né, que a educação física teve, né, foi muito voltada para a saúde, né, tipo assim, para a saúde e para a ginástica também, né, muito devido à grande influência militar, né, que havia para essa disciplina, né. Então, assim, a educação física, ela era uma disciplina essencialmente prática, né, sem a necessidade de uma fundamentação teórica. Tá? E as práticas de ginástica, né, que é o que era feito, de corrida, de polichinela, né, e etc., flexão de braço, né, bastante parecido, né, com as práticas militares, né, também, elas tinham, né, o interesse, né, de aumentar, de melhorar a saúde do futuro trabalhador que estava naquele momento frequentando a escola, né? Então, assim, era um pensamento de apropriar, né, as crianças e os jovens, né, dessas práticas, né, acostumá-los, né, a fazer a prática da atividade física, né, no sentido de que o adulto, o trabalhador da fábrica na época, né, principalmente, né, o proletariado, né, ele fosse uma pessoa mais saudável, né? Então, o objetivo da disciplina, né, era de disciplinar o espírito, o corpo e a moral. Então, assim, primeiro passo aqui, né? Primeiro caráter que a disciplina teve, né?
a grande influência da ginástica, né, e do militarismo, né. Existem, então, gente, alguns momentos mais, 3 momentos importantes, né, da educação física, né, tá, que é o primeiro momento aqui vai de 1920 até 1964, né, o segundo momento de 1964 até a década de 80, né, e o terceiro momento, né, da década de 80 em diante, né. O que separa, hein, gente, os momentos, né, qual evento político separa esses momentos, né? Esses momentos, eles são marcados, né, por eventos políticos, né? E qual evento político é esse? Que começou em 1964? Foi a Revolução de 64, né? Sim, sim. É o início do regime militar, né? Na verdade, Isso, alguém? isso. Regime militar, professor. Isso mesmo, exatamente aí. Já falava. A Cléo perguntou aqui se a ginástica era devido aos treinamentos militares. É isso mesmo, é exatamente isso aí. A Marie falou aqui também, né, do regime militar. Isso mesmo, gente. Então, assim, a educação física foi uma durante o regime militar, uma outra antes do regime militar e uma outra ainda após o regime militar, né? Então, o regime militar é o marcador, né, de mudanças na educação física, principalmente, né? Então, qual que era? Nós falamos aqui do período pré-regime militar, né? E qual que era o caráter principal, né, da disciplina durante o regime militar, né? Ou seja, de 1964, né, até meados ali da década de 80, né? Havia um investimento grande, enorme no esporte, com o objetivo de que o Brasil se tornasse uma potência esportiva, né? Assim, e com objetivo político, né? Em cima disso, né? Tipo assim, eu tenho certeza que vocês sabem, né, gente, que vocês já viram nos livros de história, né, que já viram alguém falando, né, tipo assim, de que houve, né, tipo assim, o uso, eu não estou falando que isso foi a primeira vez que houve, nem que foi a única vez que houve, e nem que é errado e nem que é certo, tá, gente? Vamos nos ater, como eu disse aqui, né, vamos nos ater aos fatos, né, houve um aproveitamento político, né, em cima da campanha maravilhosa que a seleção brasileira fez, né. Outros governos fizeram? Fizeram. Não estou discutindo isso, não, né. Se é bom, se é ruim, se tem que fazer, se não tem que fazer, se outra pessoa fez, não fez. O fato é, nessa época houve, que é isso que é importante para o momento aqui, né. Então, assim, o Brasil tinha o melhor jogador do mundo, né, que era o Pelé, né. O Brasil, se vocês pararem para pensar, gente, ganhou a final da Copa do Mundo de 4-1, gente. Então, assim, né, dando um banho, dando um vareio, né, ganhou de goleada na final da Copa, né. Isso quer dizer, assim, que o Brasil era o melhor do mundo, de longe, disparado, assim, com vasta margem sobre os outros, né. E, assim, era o terceiro título da seleção em 4 Copas, né, que ganhou em 58, 62 e 70, né, só não ganhou pulando 66, né. Então, assim, essa imagem, né, do Brasil campeão, né, a pessoa, né, o Carlos Alberto Torres lá em cima do pódio, com todos os holofotes do mundo, né, tipo assim, o Brasil sendo coroado como campeão, como o melhor, né, como inigualável, né, como um modelo, né, desse esporte, tipo assim, ele trazia uma mensagem enorme de autoestima do brasileiro, né, assim, quem viveu, né, tipo assim, algum título de Copa do Mundo, né, eu não sei, vocês são um pouco mais novos que eu, né, acredito que vocês viveram pelo menos em 2002, né, gente, tipo assim, é muito gostoso ganhar uma Copa do Mundo, né, gente, eu também, eu acompanhei bem a de 94 também, né, e depois a de 2002, né, tipo assim, é uma sensação maravilhosa, assim, de patriotismo, né, você fica satisfeito, assim, né, tipo assim, pô, meu país fez uma massa, tipo assim, meu país está no topo, né,
e tudo mais, né? Enfim, o sucesso esportivo, ele traz esse sentimento, né? E aí era interesse do governo, né, que nós tivéssemos um sucesso esportivo, não apenas no futebol, né, mas no máximo de modalidades que fosse possível também, né? Então, a ideia é que esse sucesso esportivo, ele nascesse dentro da escola, né? E aí, assim, a disciplina de educação física, ela teve um caráter esportivo grande, né? Um caráter esportivo enorme, né? Mas não era não era o que a gente chama de esporte da escola, né? Era o chamado esporte na escola, né? Que existe essa diferença, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, gente? Que o esporte dentro da escola, ele funcionava como se fosse um clube de futebol, né? Tipo assim, de forma, assim, seletista, né? De maneira, assim, Qual que era a performance, né? foco na performance, né? E foco em localizar localizar talento esportivo. A gente poderia vir a se tornar, né, um grande atleta, né? Com isso, né, também a exclusão das pessoas menos habilidosas, né? Então, o que eu quero trazer aqui? Por que eu trouxe aqui esses dois modelos aqui para... Como é o negócio aqui? E por que eu trouxe, assim, esses dois modelos para você, né? Primeiro eu falei aqui de ginástica e de saúde, depois eu falei de esportivismo, né, gente? Tudo isso é envolvido com a política, né, gente? E não vou aqui falar se o regime... Não é meu objetivo aqui dizer se o regime militar foi bom, foi ruim, ou qualquer partido A ou B é bom ou ruim, mas fato é, tipo assim, que no momento, quando o regime militar caiu, né, quando ele deixou de existir, tipo assim, era praticamente um consenso, né, tipo assim, na comunidade brasileira, né, foi feito, tipo assim, houveram várias manifestações, né, no sentido de que né, o regime acabasse e tudo mais. Então, assim, havia uma sensação, né, que o regime não era uma coisa boa. Havia na época, né? Mais uma vez, estou me atendo aos fatos, tá, gente? Estou falando o que eu acho, o que eu desacho, não. E, então, assim, gente, as pessoas hoje, elas têm uma preocupação bastante grande de não fazer com que a educação física retome ao que ela já foi, entendeu? Então, assim, para, tipo assim, alguns estudiosos da educação física, eles veem, tipo assim, esse esportivismo, né, tipo assim, o fato de algumas pessoas, tipo assim, trabalharem apenas com o que a gente chama de quarteto fantástico, né, que é futsal, vôlei, basquete e handball, né, e até mesmo fazer alguma coisa voltada para a saúde dos estudantes, né, visto que já houve uma coisa parecida, né, que não é exatamente o que eu, né, sou entusiasta pelo menos, né, mas já houve alguma coisa parecida no passado. As pessoas muitas vezes veem isso como se fosse um atraso, né, como se fosse, tipo assim, negar, né, a evolução que a educação física teve se você voltar a uma prática que já era, né, tipo assim, que é considerada ultrapassada, né. Então, Bem, assim, professor, diga. eu acho bem interessante só fazer essa recapitulação histórica, né, onde a gente conseguiu naquele período higienista, né, tudinho, aí depois esportivista, tudinho, e aí a gente trazer justamente o senhor falando sobre a Copa do Mundo, né, onde o Brasil estava no período que tiraram a Dilma. Não tô também igual o senhor, não tô falando que foi golpe ou se tiraram ela porque foi ruim, mas ela caiu e nesse período a gente teve, né, as Olimpíadas teve as Olimpíadas e a Copa, né? E aí eu vi que eles tentaram fazer justamente algo parecido. O Brasil estava em decadência econômica e tentaram fazer com que a Copa e as Olimpíadas trouxesse aquele ânimo para o Brasil, né? Uhum. E aí eu vejo também que tem que ter muito cuidado, falando, que eu estava escutando o senhor, não estava conseguindo falar, que meus cachorros tinham fugido, aí agora que eu estou falando. Uhum. Também acho muito interessante essa parte que o senhor falou, que a gente tem que ver que a escola, ela não é só para a educação física, ela não é só para o esporte, né? Ela está
ela está classificada como na prática das linguagens também, né? A gente tem a Isso, dança, exatamente. tem as recreações, e aí nisso a gente consegue muito diferenciar o esporte performance, a educação física para performance, a educação física para recreação e lazer, e a educação física o esporte educação, né? O esporte performance, o esporte recreação e o esporte educação, né? Que aí no nosso caso a gente vai trabalhar mais prioritariamente com o esporte educação. E aí Isso. eu também eu sou um pouco mais tendencioso para a área do esporte, até indo um pouco mais para performance, né? Eu gosto de trabalhar com esporte, o senhor falou do quarteto aí, mas eu vejo que tem a necessidade da gente transpassar a maior quantidade de possibilidades de movimentos, né, para os alunos, né, trazendo até esporte, até práticas corporais alternativas, né, que muitos não são esportes, como a yoga, o tênis de quadra, que é o meu esporte favorito, e outros, né? É, é exatamente isso mesmo. Assim, já que a gente entrou, né, gente? Já que a gente entrou no tópico de, assim, de preferências, assim, né? Individuais, assim, tipo assim, assim, eu sou. Concordo com tudo que você falou aí, né? Assim, eu acho que a educação física, assim, eu tenho um amigo, gente, professor de educação física, que ele acha que não tinha nem que ter futsal, pra vocês terem ideia, assim, na disciplina de educação física. Por quê? Dentro, assim, a opinião dele está embasada dentro das coisas que o Gabriel falou, né? Não que o Gabriel pense isso. Mas, assim, no sentido de que a educação física, ela deve oferecer alternativas, né? Ela deve mostrar aos alunos possibilidades de movimento, né? Então, quanto mais esportes, mais atividades os alunos puderem aproveitar, aprendam, né, dentro da escola, né, e vários mesmo, tipo assim, atletismo, dança, né, tipo assim, esporte de Tênis de mesa, aventura. Oi? tênis de mesa. Sim, todos os esportes de raquete, badminton, tênis de mesa, tênis mesmo, né? Por que não, né? Excelente se puder também, né? Todas esses esportes, assim, se puderem ser oferecidos, é maravilhoso. É maravilhoso, né? Juntamente com um conteúdo teórico, né? Acoplado também a a essas práticas, né? A Cléo levantou a mão, pode falar, Cléo. Assim, professor, eu, assim, super concordo com o que o senhor acabou de falar. Assim, no meu ponto de vista também é desse jeito, entendeu? Que a educação física, ela não só pode levar um desporto, ou só pode levar uma só coisa para a escola. Assim, meu ponto de vista, a minha metodologia que eu pretendo trabalhar vai ser essa. Eu oferecer várias oportunidades para os alunos para que eles escolham, entendeu? O seu esporte, que eles escolham aquilo, e não eu induzir eles a fazer aquilo. Porque muitas das vezes eles não gostam. Tipo assim, eu particularmente, eu nunca tive uma educação física com variedade de esporte, com variedade de recreação e de lazer. A minha educação física do meu ensino fundamental ao meu ensino médio foi só futsal, o professor jogava bola e pronto. Então, eu não via riqueza na educação física. Então, assim, o que você acabou de falar, acho que, assim, na minha opinião, né? Porque eu sei que os outros vão discordar e têm opinião própria formada, eu respeito. Uhum. Então, assim, o certo é essa, levar variações para a escola, para os alunos, eles terem a autonomia de escolher. É igual, porque agora eu estava lendo, eu fiz um curso sobre BNCC, e lá fala sobre essa autonomia do aluno, entendeu? De o professor ser apenas o mediador dele, deixar que o aluno escolha aquilo que ele queira fazer. Então, assim, eu vou muito nessa visão, eu particularmente. Isso, é maravilhoso, concordo plenamente. Assim, esse evento que eu participei, inclusive, gente, que eu acabei de falar, né, do professor Gregório lá também, eu vou passar o link depois para vocês, assim, porque foi bastante rico lá, foi bem legal lá. Teve um professor que ele trabalha com cinema, gente, eu achei a coisa mais legal do mundo. Eu falei, tipo assim, o que acontece? Ele tem a manha em cinema, né? Tipo assim, ele fez um curso de cinema, né? Que eu, inclusive, tenho vontade de fazer também, né, que eu gosto da pessoa, né, que ministrou o curso e tudo. E o cara trabalha cinema, gente, dentro da disciplina de educação física. Olha que coisa rica, que coisa, né, bacana, assim, né? Então, assim, quanto pessoas, assim, que têm habilidade com teatro, né, com circo, né,
danças, né? Tipo assim, o máximo que a gente está falando, né? O máximo de possibilidades possíveis, gente, é sempre bom, né? É isso mesmo. E mostra como a educação física é da área das linguagens, né? Como ela está classificada de Sim, acordo com a BNCC. exatamente. E volta ao caráter, né? De que o objeto da educação física é a cultura corporal, né? Que é extremamente relacionado com isso que você está falando, né, Gabriel? Que é o fato da gente fazer parte da área de linguagens, né? Muito bem, gente, muito bem. Vamos. Já vi que, já vi que não vai dar para acabar aqui que eu tinha planejado, mas foi ótima a discussão que a gente tem. Que bom que espero que seja sempre assim, né? Então, assim, gente, uma das abordagens mais famosas, né, mais conhecidas, né, que traz, né, bastante coisa interessante também, né, é a abordagem desenvolvimentista, né? Essa abordagem, assim, era possivelmente a mais conhecida, né, de todo mundo, né? Vou até tentar passar um pouquinho mais rápido nela para dar tempo de falar dos outros, né? Então, a ideia da desenvolvimentista, talvez eu tenha até... depois eu chego nele, o livro está ali. De que, através da educação pelo movimento, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor, né, ela acontece através do movimento. Né? Então, assim, essa abordagem, é importante dizer que ela é mais aplicável, né, gente, em alunos mais novos, né, tipo assim, lá para o ensino fundamental até para o ensino infantil, né, no sentido de qual ideia, né, de que, assim, aumentar, né, ampliar, né, as capacidades motoras, né, das crianças, né, nesse sentido que a gente está falando aqui mesmo, né, de oferecer várias e várias práticas, né, para que ele experimente movimentos diferentes, né, ele experimente, tipo assim, chute, cortada, rebatida com um taco, com uma raquete, né, salto, dança, yoga, né, tipo assim, o máximo de experiências possíveis que ela consegue fazer, né, ela não vai estar desenvolvendo apenas, né, a sua parte motora, né, mas também, né, o que é muito verdade, né, gente, claramente, né, isso aí acontece, isso é fato, né, isso aí com certeza é algo bastante positivo, né, da abordagem, né, mas junto com o desenvolvimento motor, né, acontece também o desenvolvimento cognitivo, né, afetivo, social, né, e psicomotor também, né. Essa abordagem, ela é bastante influenciada por essa teoria, né, da psicomotora, né? No sentido de que o desenvolvimento motor, ele leva também a um desenvolvimento cognitivo, né, das pessoas, né? Alguém falou alguma coisa? E eu também vi muito falando um tema muito parecido com isso, sobre a teoria da educação de forma geral, de Henri Vallon, né? Onde as pessoas aprendem de fora para dentro. Ela aprende socializando, ela vai aprender a parte do desenvolvimento motor, psicomotor, né? O estudo do crescimento e desenvolvimento de fora para dentro. O social, o fator ambiental influencia na vivência motora da pessoa. Sim, sem dúvida. Na quantidade na oferta, né? Na oferta de possibilidades, né? Que acontece, né? É isso mesmo. Então, assim, a ideia, né, dessa proposta, né, desenvolvimentista, né, é promover um ensino que permita a todas as crianças e jovens, e adultos também, né, porque não é principalmente crianças, tá, gente? Crianças mais jovens ainda, né, abaixo de 14 anos, né, o alcance das habilidades motoras na sua etapa especializada, que a gente vai tratar ali um pouquinho ali. E o que é importante também, né, tipo assim, essa abordagem, ela apresenta um guia, né, tipo assim, de qual tipo de movimento, né, qual tipo de modalidade que é interessante para as diferentes idades, né, deixa eu ver aqui, vai ter em algum lugar, as diferentes idades das crianças, né. Essa parte aqui é só falando aqui dos autores principais e da obra, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né. O autor principal aqui no Brasil, disparado, é o professor Gotani, né, professor de São Paulo, né, que é da área de desenvolvimento motor, né, ele continua, né, ele continua ministrando, né, em uma universidade de São Paulo, não sei se é a USP, né, ele é muito famoso, né, trouxe contribuições excepcionais, enormes, né, inigualáveis, né, para a área de educação física, né. Esse é o professor Gotani, né, e essa aqui é a obra principal dele, né, na qual ele trata, né,
da abordagem desenvolvimentista, né? Pronto, aqui, ó. O que eu tinha falado aqui, ó? Essa abordagem, então, gente, ela é mais específica, né? Não é única, né? Mas é mais específica, né? Principalmente para alunos de 4 a 14 anos. Tá bom? Isso. Então, aqui, só ler aqui rapidinho, né? Segundo eles, trata-se de uma tentativa de caracterizar a progressão normal, né, do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social, né? Tudo a partir da aprendizagem motor, né? Tudo isso. Então, gente, vamos ver isso aqui. Tem bastante texto aqui, peraí. Eu quero chegar na parte mais importante aqui, pra gente não desfocar. Eu vou passar esses slides para vocês depois, tá, gente? Aqui, ó. Aqui, pronto. Esse aqui. Pronto, aqui, ó. Eu tenho certeza que vocês fizeram a disciplina de desenvolvimento motor ou comportamento motor, gente? Já? Já sim, psicomotricidade. Isso, psicomotricidade, né? Então, assim, existem, né, gente, os movimentos, né, que são, tipo assim, específicos de determinada idade, de determinada faixa etária, né, que é a das crianças, né, especialmente aqui, né, até os 12 anos, né? Então, assim, a ideia, né, é que, e assim, vocês vão lembrar, né, tipo assim, que o quanto que dura cada uma dessas etapas pode ser variável, né, de pessoa para pessoa, mas a ordem que essas etapas acontecem, ela não se modifica, né? A ordem é sempre a mesma, né? As crianças passam dos movimentos reflexos para os rudimentares, para os fundamentais, né, e para a combinação dos movimentos fundamentais, né? Então, assim, dentro dessa obra do professor Botani, né, que é baseada muito, né, nessa pirâmide aqui, né, ele vai fazer propostas, né, de quais tipos de movimentos são interessantes, né, para as crianças, né, de 4, principalmente, né, de 4 a 14 anos, tá bom? Bem legal, hein, professor? Bem legal. O que a gente viu, né, que foi que a Cléa falou, principalmente a gente viu foi a de Vygotsky e a de Piaget, que ela é bem definida, né, que é os estágios pré-operatório, operatório e o estágio formal, né? Ah, sim, sim. Sim, sim. Uhum. Esse quadrinho é baseado, acho que principalmente na obra do Piaget, se eu não estou enganado, né? Tem bastante tempo já que eu trabalhei com desenvolvimento Só motor. que o Piaget ele não focou igual o senhor está mostrando aí, como o Tange botou, que ele já focou mais ainda na parte do desenvolvimento psicomotor, né? O do Piaget ele é mais voltado para a área da educação como um todo, né? Aí ele Uhum, inclui. isso. Uhum. Pois essa é uma questão bastante importante que você chamou a atenção, Gabriel, porque, assim, quando você me falou, assim, das abordagens que vocês tinham visto, né, nas disciplinas anteriores, tipo assim, essas abordagens, assim, elas não são específicas da educação física, né, porque, assim, que existem abordagens da pedagogia, de maneira geral, assim, né, da forma com que todas as disciplinas deveriam, né, se comportar, né. Tipo assim, aí, assim, essas que eu tô tentando trazer para vocês agora são, assim, específicas, né, da educação física mesmo, assim, eu talvez, assim, vocês não conheçam todas, né, que eu vou apresentar para vocês, né. Então, qual que é o papel do professor, né, que seguia pela abordagem desenvolvimentista, né? Estimular os alunos a desenvolver e refinar suas habilidades motoras para que eles possam usá-las com eficiência, assumir uma postura diretiva na condução das aulas, sendo responsável em mostrar como o movimento deve ser feito, e o conteúdo é transmitido pelo professor através de programas individuais, né, corrigindo quando o aluno, né, não executa os movimentos de maneira correta. Pessoal, aqui, ó, falei aqui que era mais importante aqui, né, da abordagem desenvolvimentista. Vou passar essa saúde renovada aqui para amanhã, tá? Para a gente lidar aqui, que faltam só 4 minutinhos aqui, tá? Então, assim, se possível, gente, assim, se der para todo mundo, assim, chegar bem na hora amanhã, é bom porque amanhã tem bastante coisa, né? Amanhã tem a aula de manhã inteira, mais uma grande parte dessa parte aqui também.